Graça e paz, igreja. Amém. Eita glória. Hoje foi colocado aqui um contexto bem interessante, né? José. A gente não vai falar de José, não. Mas José viveu num ambiente difícil. E hoje a gente vai falar sobre isso. O Senhor colocou no meu coração para a gente falar hoje como você está vivendo no seu ambiente de dor. Profundo, né? Eu estava deitada na cama e o Senhor fez assim, anote aí. Ambiente de dor. Como é que nós estamos vivendo no nosso ambiente de dor? Porque todo mundo está passando aflição. É verdade. Todo mundo. Cada um no seu nível, cada um no seu contexto, cada um na sua área. Mas todos nós estamos passando dificuldades no nosso ambiente de dor. E como é que nós estamos nos comportando em relação a isso? Deus está de olho em nós. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor, vamos pedir para Ele nos orientar, pedir para Ele abrir o nosso entendimento, porque no nosso ambiente de dor tem vitória. Amados, é difícil, mas não é impossível. Você vai parar aí agora, enquanto eu bebo água, alguns segundos, e pensar qual é o ambiente de dor que você está vivendo hoje. Você vai fechar o seu olho enquanto eu bebo água. Você vai pensar assim, meu ambiente de dor hoje é esse aqui que está me atormentando. Como é que eu vou viver nele? Feche os seus olhos e pense nisso, em nome de Jesus. A Tua palavra é luz para o nosso caminho, Senhor. Lâmpada para os nossos pés, Pai. E nós queremos nessa noite, Deus, entender o que o Senhor quer falar conosco, através da crucificação de Jesus. O ambiente de dor de Jesus, que foi a crucificação do Pai. Eu vou pedir aos irmãos que, mesmo sentados, abram a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler do 27 até o 50. Mateus 27, do 27 a 50. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro Santo de Deus. Queridos, quando o Senhor chama, Ele garante. E é fato. Antes eu ficava assim. Antes, quando eu via as ministrações, eu sempre ouvia dizendo assim, a palavra, quando Deus me dá, primeiro corta aqui, depois corta lá. Eu ficava sem entender o que era isso, né? A palavra primeiro, ela vem em nós, que vamos ministrar, e trabalha em nós. E hoje, no meu ambiente de dor, eu estou vivendo uma grande alegria, irmã Conceição, uma grande alegria, porque o Senhor, a gente projeta algo para o Senhor, e depois Ele vai lá, arruma tudo, depois projeta em nós, depois a gente entende. O Senhor diz assim, você não está entendendo o que eu estou fazendo agora, você vai entender depois. E o depois do Senhor é fantástico, o depois do Senhor é perfeito, e a gente precisa ficar atento mesmo que a gente não esteja entendendo nada. Mateus 27, a partir do 27, podem ficar sentados em nome de Jesus, fala sobre a crucificação de Jesus, e essa é a parte que cabe a essa ministração de hoje. Diz assim, e logo, os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele a toda a coorte, e despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo, salve o rei dos judeus, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça, e depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, e vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele provando não quis beber. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima de sua cabeça puseram uma escrita a sua acusação. Este é o rei dos judeus. E foram crucificados com eles 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam, meneando a cabeça. Meneando significa balançando a cabeça.
e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com seus escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também, lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e bebeu em vinagre, e pondo uma cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Até aqui, em nome de Jesus. Queridos, isso é forte. Jesus está aqui no seu ambiente de dor. E ele passou por várias coisas. E antes de eu anotar aqui os versículos que eu anotei para poder a gente ir meditando, eu pergunto para você nessa noite: como é que está você no seu ambiente de dor? Como você está se sentindo no seu ambiente de dor? Como você está se comportando no seu ambiente de dor? O que você está enxergando no seu ambiente de dor? O que você não está enxergando no seu ambiente de dor? O que você está falando no seu ambiente de dor? O que você não está falando no seu ambiente de dor? Como você está percebendo Deus no seu ambiente de dor? O que você está escolhendo no seu ambiente de dor? E o que você espera no seu ambiente de dor? Queridos, o ambiente de dor é um lugar frutífero, mas incompreendido por aqueles que estão passando pela dor. É no ambiente de dor que o Senhor diz assim: é aqui, filho, é aqui, filha, que eu vou tratar contigo para você enxergar o lindo que eu tenho lá na frente. E nós vamos passar aqui aos pouquinhos todas as passagens de Jesus, desde quando ele foi levado para ser julgado, que é aqui no verso 27, até os 50, quando ele entrega tudo. E aqui a primeira coisa, do verso 27 e 28, diz assim: que os soldados do governador conduziam Jesus à audiência, reuniu junto dele toda a corte, tiraram as roupas de Jesus e cobriram ele com uma capa. Ele estava com as suas posses, com a sua roupa, com aquilo que era propriedade sua, foi tirado para ele ser julgado e colocar uma capa sobre ele. Injustamente, no nosso ambiente de dor, coisas podem ser tiradas da gente. Será que no seu ambiente de dor tem coisas que estão sendo tiradas injustamente? Aí eu pergunto para você: como é que você está vendo isso? Às vezes a gente chora, a gente às vezes resmunga, mas Deus está querendo nos ensinar algo profundo nessa noite, no nosso ambiente de dor, quando algo precioso da gente é tirado. Coisas injustamente foram tiradas de Jesus, eram as vestes de Jesus, propriedade dele, que teceram para ele, especial para ele. E os homens, os soldados do governador, vai lá e tira de Jesus e bota uma capa escarlate, vermelha, e coloca lá. Aí do verso 29 ao verso 30 diz assim: e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, batiam com ele, 29, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e bateram com ela na cabeça. Eu anotei aqui: existem humilhações no nosso ambiente de dor.
E também existem feridas que são geradas. Jesus aqui, ele foi ferido de forma direta, na carne. Mas nós, no ambiente de dor, nós podemos ser feridos de forma direta ou indireta. E até mesmo a gente, no nosso ambiente de dor, a gente se fere, porque a gente alimenta algo ruim no nosso ambiente de dor. E Jesus não quer que a gente alimente o ruim no nosso ambiente de dor. Jesus quer que a gente entenda que tem um propósito, porque Jesus, quando foi para a cruz, ele sabia qual era o propósito. Ele viveu esse ambiente de dor. Ele disse assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não se cumpra a minha vontade, que seja feita a sua vontade nesse ambiente de dor. Jesus passou uma dor por amor de nós. Nós estamos passando dores por amor de nós e daqueles que estão ao nosso redor, para testemunhar que no ambiente de dor o Senhor se faz presente. O Senhor cuida, Ele está perto, Ele está olhando. Verso 31 diz assim: E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa e depois vestiu as vestes novamente e levou ele para ser crucificado. Primeiro tira, bota a capa, bota a cruz, a coroa de espinho, bate ele com um pedaço de cana, um pedaço tipo uma madeira. Depois, veste ele todo de novo e leva para ser crucificado. Olha o que eu anotei aqui. No nosso ambiente de dor, existem pessoas que são os nossos ofensores, que agem como se não tivesse ferido a gente e ainda desejam a nossa crucificação. Deseja que a gente continue sofrendo. No nosso ambiente de dor, pessoas vão nos machucar, queridos. Pessoas vão nos ferir mais ainda. E vão colocar um tapa-buraco dizendo assim: eu não estou entendendo, eu não fiz nada. Mas continua a crucificação, continua a dor. Vestiram Jesus depois de ter machucado ele, depois de ter colocado uma coroa de espinho, colocaram as posses dele de volta e mandaram para a crucificação. Existem ofensores que agem nas nossas vidas de uma forma que eles ficam isentos da culpa. Não, eu não tenho nada com isso. Não foi fulano que falou. Foi alguém que disse, eu não tenho nada a ver com isso. E Deus está mandando dizer que aquele que fala tem culpa e aquele que ouve também tem culpa. E nós precisamos estar atentos a isso. Todas as coisas que o Senhor fala conosco é para chamar a nossa atenção. Por isso eu sempre no final eu digo, precisamos estar atentos. Porque nós ouvimos a palavra, nós degustamos dos ensinamentos do Senhor, das revelações do Senhor, para nós andarmos atentos. Tipo, quem é que anda na rua hoje com celular no ouvido, sabendo que os bandidos estão na rua? Muita gente. Eu fico assim, meu Deus, as pessoas não estão percebendo que o alvo é o celular e a pessoa está lá. É desatenção. Ou seja, se as pessoas estão desatentas com um bandido de verdade ali na sua cara, que vai passar e pode levar seu celular, imagine nós com relação à palavra de Deus, não darmos atenção e o roubador espiritual das nossas bênçãos espirituais podem levar. Então precisamos realmente ficar atentos. Então os ofensores agem como se não tivessem ferido a gente e ainda assim desejam que a gente continue sendo ferido, machucado. Não disse nada demais. O problema dela ali é se ela está sofrendo. E ainda continua profetizando manutenção da sua dor, manutenção da minha dor. Eu estou falando de coisas que a gente está vivendo no dia a dia. E cada um, à medida que eu for falando aqui, vocês vão estar percebendo que tem coisas que encaixam na história de cada um de vocês. Algumas coisas sim, outras coisas não. Porque Jesus, quando viveu tudo isso, ele quis mostrar num contexto pleno que nós podemos viver um pedaço aqui, um pedaço ali de algo que ele viveu. Então ele viveu na plenitude da sua dor e nós estamos vivendo num parcial da dor que machuca e que desestabiliza e que faz com que a gente fique desequilibrado emocionalmente e às vezes espiritualmente. Aí no verso 32, ele... deixa eu ver. Volta aí, veja no verso 18. Olha o que está dizendo aqui, verso 18, é só virar a folha, do capítulo 27, diz assim: porque sabia que por inveja o haviam entregado.
Tem pessoas que te invejam, mas eu não tenho nada a oferecer, mas a sua alegria às vezes incomoda. É verdade. Incomoda. Então a gente tem que pensar que Jesus, ele foi alvo de inveja. O povo de Deus, o servo de Deus, o discípulo de Jesus, não é alvejado na inveja? Sim, meus queridos, pode ter certeza que sim. Porque o pouco que a gente manifesta da glória de Deus incomoda aqueles que ainda não sabem quem é Jesus, ou sabem que é e ainda não experimentou a manifestação da glória de Deus. Então, no nosso ambiente de dor, nós somos alvejados pela inveja. E nós precisamos saber exatamente o que a gente tem que fazer. E Jesus vai dizer aqui, daqui a pouco a gente vai ver o que Jesus nos diz. Verso 32. Verso 32 diz assim: E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simeão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Eu coloquei aqui, o 33 também. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Ele foi ajudando Jesus até ali. Eu coloquei, os ofensores se passam por misericordiosos. Ô Simeão, pega ali a cruz, vai ajudar Jesus. Se passam por misericordiosos no seu ambiente de dor. Mas, pacificamente, precisamos saber dizer não as falsas ajudas e as falsas ofensas. Deixa eu ler o 34 também. Deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele provando não quis beber. No nosso ambiente de dor, vão aparecer pessoas com falsas misericórdias, até mesmo para poder descarregar sua consciência diante de Deus. Mas eu quero dizer nessa noite que Deus é aquele que tudo vê, que tudo entende, que tudo sonda, e Ele sabe exatamente. Mas Ele precisa entender que nós, no nosso ambiente de dor, precisamos ter um comportamento que Ele espera que a gente tenha, de perseverar em alguns atributos emocionais e comportamentais, para que a gente receba a vitória em nome de Jesus. Pegaram Jesus e colocaram lá, uma bebida, um vinho misturado com fel, e deram para Jesus. Jesus, quando olhou para experimentar, ele rejeitou. E aqui eu coloquei, pacificamente. Jesus não brigou, não, ele rejeitou. Pacificamente precisamos saber dizer não às falsas ajudas dos ofensores. Jesus sabia quem eram os ofensores dele. E no discernimento do Espírito a gente sabe quem nos ofende, em quem a gente pode confiar, em quem a gente não pode confiar. Mas é no discernimento do Espírito, queridos. Nada da nossa natureza vai funcionar para a gente entender o coração do outro. Nada. Mas se a gente tiver o Espírito de Deus, ele vai dizer assim, ali precisa de compaixão. Ali precisa de uma palavra mais segura. Ali precisa de acolhimento. Ali precisa de um puxão de orelha. Jesus, ele nos orienta. E nós precisamos seguir as orientações do mestre. E quando ele viu que aquela bebida tinha fel, ele disse assim, essa amargura dentro do meu ambiente de dor não me pertence. Deus está dizendo para você nessa noite, no seu ambiente de dor, essa amargura que está querendo chegar no teu coração, ela não lhe pertence, você vai rejeitar ela hoje, em nome de Jesus. Porque a cura, a bênção do Senhor, ela vem no ambiente de dor quando nós rejeitamos o pior, o amargo. E nós precisamos ter essa atenção para as nossas vidas. Amém? Verso do 35 ao 43. Vamos lá. E havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi escrito pelo profeta, dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o aguardavam ali. Deixa eu ver até o 43. E por cima de sua cabeça puseram uma escrita a sua acusação. Este é o rei dos judeus. E foram crucificados com eles 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo, tu que destróis o templo em 3 dias e o reedifica, salva-te a ti mesmo, se é filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com seus escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo também, dizendo, salva os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça
desça agora da cruz e creremos nele. E confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. E mesmo os que lhe lançaram também o rosto, a mesma coisa disseram, lançaram também sobre Jesus no rosto os salteadores que com eles estavam crucificados. Até os que estavam lá na cruz, sendo crucificado com Jesus, também falaram as mesmas coisas para Jesus, embora um deles depois entrou no arrependimento. 45. E desde a hora sexta, houve trevas sobre a terra, até a hora nona. Olha o que eu anotei aqui, que o Senhor colocou no meu coração. No ambiente de dor, se pode ser saqueado, escarnecido, blasfemado, ironizado. No ambiente de dor, nós podemos ouvir qualquer coisa negativa ao nosso respeito. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é quem a gente é em Cristo. Quem eu sou em Jesus? Eu sou blasfemador? Então eles estão dizendo a verdade. Eu sou salteador? Então eles estão dizendo a verdade. Eu sou uma pessoa irônica? Então eles estão dizendo a verdade. Mas se eu não sou nada disso, essas palavras elas não podem entrar no meu coração como uma verdade. Eu estou ofendida porque me chamou de mentiroso. Se você não é mentiroso, você tem que entender que você não é, e quem está mentindo é o outro. E muitas vezes nós ouvimos pessoas falando da gente no nosso ambiente de dor, e a gente traz aquela verdade para nos machucar, para a gente se tornar mais amargo. Chegam para Jesus, se você é filho de Deus, faça isso. Você não disse que levantava o templo em 3 dias? Estavam ironizando Jesus. E vocês percebem aqui que no caminhar da história Jesus não diz nada. Será que no seu ambiente de dor você está falando alguma coisa que não deve? O não falar ativa a nossa observação, para a gente saber a hora certa de se posicionar, direcionado pelo Espírito de Deus, para falar a coisa certa na hora certa, para bloquear o inimigo e a glória de Deus chegar na nossa vida. Eu cheguei para o Senhor e disse assim: Senhor, eu preciso de um amor transbordando, o amor do Senhor transbordando no meu ambiente de dor, porque eu não quero mais ficar alimentando na minha mente o que eu tenho ouvido ao meu respeito. Porque a gente se machuca, nós somos seres humanos, nós somos sensíveis. Jesus sabe disso, mas Ele está dizendo: olha o que disseram de mim. Eu não disse nada, eu segui ali no meu ambiente de dor porque tinha um propósito, porque eu sei exatamente quem eu sou no Pai, e isso não me abala. Quando eu entendi isso, eu fiz assim: eu não sou o que estão dizendo. Você tem que dizer para você nessa noite: eu não sou o que estão dizendo, porque eu tenho convicção, mas eu preciso ter a convicção de quem eu sou em Cristo. Aleluia. Quando a gente tem convicção quem é em Cristo, a gente anda no esforço, não é perfeição não, a gente anda no esforço de viver a palavra, de ser o discípulo que o Senhor espera que nós sejamos, no sim, sim e não, não do crente. Então, se chega para mim e diz que eu sou mentirosa e eu não sou aquela mulher que fala a verdade, eles falam a verdade ao meu respeito. Mas se eu ando na verdade de Cristo, vigiando a minha língua, vigiando os meus pensamentos para não verbalizar, então eles estão falando uma mentira ao meu respeito. Quem é você no Senhor? Se você tem a consciência de quem é você no Senhor, não se abale com o que estão dizendo ao seu respeito. Ah, passou porque pescou. Ninguém sabe o quanto você estudou. Ninguém sabe o quanto você estudou. Mas aí, para justificar o outro que tirou a nota baixa na escola, para justificar, passou porque pescou. Se você não pescou, você não tem que bater boca com a pessoa que disse isso de você. Estou trazendo para o contexto da escola, que é algo que acontece muito. Precisamos ter certeza de quem somos em Cristo, porque no nosso ambiente de dor, nós vamos ser afrontados com muitas palavras negativas, com muitas afrontas, com um escarnecer sobre as nossas vidas. E ainda vão dizer assim: onde é que está o seu Deus, você nesse ambientezinho de dor? Cadê o seu Deus?
Você não disse que é rei de Israel, que levanta o templo em 3 dias, que é filho de Deus? Desce daí, cadê seu Deus? Não é fácil não. E Jesus ouviu isso tudo calado. Jesus só observando. Jesus devia estar assim dentro do coraçãozinho dele, ó. A minha hora vai chegar. E quando a minha hora chegar, a terra vai tremer. E quando a minha hora se estabelecer, eu vou ressuscitar. Eu vou confundir o inimigo. Jesus confundiu o inimigo, porque quando ele morreu, Satanás fez assim, acabou. Ele ressuscitou. Ele foi no inferno, tomou a chave do inferno, pregou o evangelho para quem ainda não tinha ouvido. Pessoas lá se converteram, ele voltou e disse assim: os meus são meus, eu ressuscitei e estou dando legalidade para o meu povo ressuscitar. Amados, aleluia, louvado seja Deus. A glória pertence ao Senhor. Quando a gente tem essa consciência do ato de Jesus pelas nossas vidas, a gente caminha em força. Só que a gente não pode sair daqui esquecendo disso. No meu ambiente de dor, eu tenho vitória para vencer. Eu tenho coisas para experimentar. Eu tenho coisas para observar. Eu tenho coisas que eu preciso sentir. Eu tenho coisas que eu estou sentindo e preciso jogar fora, porque eu necessito que a glória de Deus venha sobre a minha vida. O processo de Jesus foi rápido. Mas o nosso pode ser mais demorado, dependendo de como a gente se comporta no nosso ambiente de dor. Toda dor é permitida. Algumas são cavadas. E o Senhor permite. Mas tem algumas que, quando são cavadas, trazem um transtorno para a gente tão grande, que o Senhor diz assim: não era isso que eu tinha em mente. Mas agora, dentro desse ambiente, eu vou articular para cumprir o meu propósito. É assim que o Senhor faz. Você não escolheu desse ambiente? Não foi isso que você cavou e agora está nesse ambiente de dor? Não era a minha prova, mas já está nela. Eu vou articular para que ela agora seja o motivo para cumprir o meu propósito na sua vida. Olha que coisa linda. O Senhor não vai dizer assim: vai sair dessa, eu vou lhe botar na que eu estava planejando. Ele articula para que a vontade dele se cumpra para aquele propósito dentro daquilo que a gente está vivendo. Que a gente cavou ou não. Se a gente não cavou, o Senhor vai trazer, porque Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente cresça moralmente, intelectualmente, espiritualmente. O Senhor, Ele quer que a gente cresça. Aí eu anotei aqui, a gente parou no 45, não é isso? 43 foi. O 44 tem o que aqui? E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, e com ele que estavam crucificados. Os que vivem, isso aqui é lindo, gente. Quando o Senhor me deu, eu fiquei assim: meu Jesus. Tinham 2 homens na cruz, junto com Jesus, e eles também blasfemavam com Jesus. Apenas um depois se arrependeu, e esse teve direito à salvação. Mas ele está dizendo aqui, ó: e o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Não foi um só, não. Isso significa que antes do cidadão dele se arrepender e dizer assim: deixa ele, Senhor, se lembrar de mim, por favor, me salva. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no reino. Antes ele também estava no mesmo comportamento de provocar Jesus no seu ambiente de dor. Olha só o que eu anotei aqui, coisa linda, viu? Os que vivem em seu próprio ambiente de dor também podem humilhar a gente. As pessoas que estão também vivendo no seu ambiente de dor, para ela não focar no seu ambiente de dor, ela joga a sua dor no ambiente de dor do outro. E temos que estar preparados para isso, porque isso faz parte da nossa vivência. Jesus está dizendo: se eu vivi, você pode viver também. Se eu sobrevivi, você pode sobreviver também, porque nós somos imagem e semelhança de Cristo, somos chamados filhos de Deus, porque nós confessamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e nós temos o Espírito Santo de Deus. E Jesus não disse nada para aqueles homens. Eu acredito que bastou olhar. Um se arrependeu. Às vezes apenas um olhar do pai e da mãe
Basta para o menino saber que aquela hora ele não está se comportando direito. Eu fui criada assim. Bastava meu pai olhar e eu já sabia que eu tinha feito alguma coisa que estava fora do padrão educacional do meu pai. E eu sabia, lá vem bronca. Apenas um olhar, eu acredito que Jesus olhou para aqueles homens com um olhar assim de amor. Os pais já vêm com a repreensão naquele olhar de menino. Mas Jesus olhou para um, olhou para o outro e um se converteu. No seu ambiente de dor, aqueles que estão lá no seu ambiente de dor, que projetam a sua dor no seu ambiente de dor, nós precisamos ter um olhar de compaixão. Precisamos, queridos, porque isso transforma a gente, transforma o outro. Rapaz, quando a gente entende isso, a gente sai tão leve, a gente sai tão feliz. E eu estou falando de algo que eu vivi hoje, que eu experimentei hoje. E eu disse assim, Senhor, como é, hoje eu vim leve. Se o carro tivesse asa, eu estava voando aí com ele. Porque eu estou me sentindo leve, mais leve, porque no meu ambiente de dor eu encontrei a resposta. Deus está dizendo para você nessa noite, no seu ambiente de dor tem resposta. Mas a gente precisa manifestar o amor. Amor, amor, o amor de Jesus. Não é o amor que eu quero, que eu dou e quero de volta. Não é o amor eros, é o amor ágape. Amor ágape é aquele amor que você simplesmente olha e diz assim, que amor é esse que se move dentro de mim, me alcançou com perdão, imensamente me atraiu, impossível estar distante desse amor que me cerca. Eu amo, eu amo, eu amo te amar, Senhor. Jesus é precioso para as nossas vidas, queridos. E esse amor me fez compreender. E no seu ambiente de dor, quando o outro que está no seu ambiente de dor lança a dor dele dentro do seu ambiente, olhe com o amor de Jesus. Você vai perceber como o outro vai ser quebrantado e algo novo vai nascer. Aleluia! É lindo, experimente. Eu estou falando de algo que eu experimentei hoje, que eu estou aqui com a asinha no pé, e eu estou flutuando na presença do Senhor, porque foi algo lindo, queridos, algo lindo. E aqui ele continua, do 45 até o 50. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e bebeu em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E aí eu anotei aqui, no seu ambiente de dor, muitos vão te criticar e não vão se colocar no seu lugar. Não vão se colocar no seu lugar. É mais fácil projetar a dor dele no seu ambiente de dor do que se colocar no seu lugar. Jesus se colocou no lugar daquele povo e disse assim, Pai, perdoa-os, eles não têm noção do que estão fazendo. E quando nós temos o Espírito de Deus, a gente compreende que o outro, quando traz a dor dele para o nosso ambiente de dor, a gente tem que entender que ele está também precisando de socorro, e às vezes até mais do que a gente. Quando a gente abre a nossa visão e entende esse propósito, a gente diz o mesmo que Jesus, eles não estão entendendo nada, Pai, agora eu estou enxergando a visão, Pai, tenha misericórdia deles, porque o Senhor me fez enxergar, e eu desejo que eles enxerguem também. Aleluia! E quando a gente compreende isso, isso é a plena manifestação do amor de Cristo no meio daqueles que precisam entender o que é o verdadeiro amor. Mas ele tem que começar em nós, no seu ambiente de dor. É no seu ambiente de dor que vai nascer flor. É no seu ambiente de dor que frutos vão brotar. É no seu ambiente de dor que milagre vai acontecer. É no seu ambiente de dor que libertação vai se implementar. É no seu ambiente de dor que o Senhor vai trabalhar. É no ambiente de dor que você vai ver o Senhor. Aleluia!
É no ambiente de dor. Ele é rico. O nosso ambiente de dor é rico e nós não podemos rejeitar. É por isso que nós precisamos passar pelas aflições, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. E as aflições, elas geram um ambiente de dor. É lindo, queridos. Hoje, quando eu compreendo, porque estou liberta para a glória de Deus, aleluia, a gente diz assim: rapaz, não é que faz sentido? Tudo que eu estou lhe dizendo agora, talvez você não entenda, isso é a palavra de Deus, mas depois você vai entender. Eu conheci uma irmã que ela dizia assim, eu não concordo muito não, mas eu vou repetir, porque Jesus não complica nada. Ela dizia assim: Jesus complica, depois descomplica, depois explica por que complicou. Não, Jesus não complica. Jesus, ele permite que passemos por provas no ambiente de aflição. Mas existem outras situações que nós procuramos a tentação e entramos no nosso ambiente de dor. Mas ele não explica por quê e nem o para quê. A gente só precisa entender que tem um propósito. E depois a gente vai dizer assim: toda a revelação do Senhor veio na minha mente. Rapaz, aí você sente paz. Sabe quando você entende que as revelações do Senhor são permitidas no nosso coração e a gente aceita? Agora precisa aceitar. O Senhor falou, revelou, recebe. Não está de acordo com o que eu quero, não está de acordo com o que eu quero, mas a revelação veio e o amor brotou. Queridos, é maravilhoso, porque agora você não sofre mais no seu ambiente de dor. Você não peleja mais no seu ambiente de dor. Você não se sacrifica mais no seu ambiente de dor. Você caminha com Cristo no seu ambiente de dor. E na hora certa Ele lhe tira. E na hora certa Ele lhe honra. Na hora certa Ele faz o milagre. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Experimente no seu ambiente de dor. Experimente. Porque é gostoso. É que nem injeção benzetacil. Dói, mas depois cura. E eu coloquei aqui. O que foi que Jesus fez? Jesus permaneceu em silêncio. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Querido, Jesus ficou em silêncio. No seu ambiente de dor, você está se queixando? Jesus está dizendo: pare de se queixar. No seu ambiente de dor, você está murmurando? Pare de murmurar. Jesus ficou em silêncio quando Ele passou as piores coisas, de ofensa, de escarnecer, de machucar a sua carne, botando uma coroa de espinhos, chicotada nas costas, lascando a carne toda, o osso aparecendo, e Ele ficou em silêncio. Mas teve momentos que Ele gemeu porque doeu. Então a gente não está impedido de gemer e chorar na presença do Senhor. Mas no seu ambiente de dor, não murmure. No seu ambiente de dor, não blasfeme. No seu ambiente de dor, não critique. Se for necessário, fique calado. Porque Deus está vendo a gente no nosso ambiente de dor. Ele pediu ao Pai para perdoar aqueles que estavam ofendendo Ele. Ele pediu para perdoar. Será que a gente está preparado para pedir: Senhor, perdoa aqueles que me ofenderam? Perdoa aqueles que levantaram calúnia contra mim? Será que a gente está preparado para isso? Então, quando a gente entende que no ambiente de dor tem uma manifestação de amor, a gente diz assim: Senhor, o outro sofre tanto quanto eu, e talvez mais do que eu, está mais perdido do que eu, que estou tentando me encontrar também, porque não sou perfeita. E quando a gente compreende isso, gente, é maravilhoso, porque a gente percebe que a gente está dando passos e o outro precisa dar também. Quando ele acordar, ele vai dar passos também. E quando ele disse: Pai, por que me desamparastes? Jesus está dizendo aqui para a gente, Jesus, Filho de Deus. Ele disse: Pai, por que me desamparaste? Porque em alguns momentos no nosso ambiente de dor, a gente vai achar que está sozinho. O Senhor, ali naquele momento, temporariamente se afastou do Filho, porque Ele estava carregando os nossos pecados, e o Senhor não se apresenta diante do pecado, mas depois Ele trouxe o Filho, a ressurreição. E o Senhor está dizendo nessa noite: se tiver pecado no seu ambiente de dor,
Eu vou estar de longe te observando, mas eu não lhe abandonei. Tira o pecado do seu ambiente de dor para que eu me aproxime e lhe mostre através do meu espírito o próximo passo para que você receba a ressurreição dentro do seu ambiente de dor. Jesus ressuscitou. Nós também, no nosso ambiente de dor, podemos ressuscitar situações, coisas que estão mortas. E a glória do Senhor, ela vai se manifestar. Por isso, queridos, ambiente de dor é lugar frutífero. Ambiente de dor é escola de crente, individual, personalizado. Não piore o seu ambiente de dor. A partir de hoje você vai sair daqui olhando, o meu ambiente de dor tem um propósito de Deus trabalhar na minha vida e eu ser um instrumento na vida do outro também. Eu louvo ao Senhor pela vida de vocês aqui nessa noite. Eu chamo aqui o pastor Emagno para poder estar nos abençoando em nome de Jesus. E que nessa noite, essa palavra, ela arda no seu coração todos os dias, porque todos os dias é dia de ambiente de dor. Mas como eu experimentei hoje, vitória, vocês vão experimentar também em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe essa noite. Obrigado pela oportunidade em nome de Jesus.